Então vamos começar, que já começou a gravar. Eu vou explicar hoje a aula de hoje, tá? Então, como eu estava falando, há 3 semanas atrás a gente entrou no tópico de regime tributário. A gente aprendeu, agora eu peço para vocês entrarem quando tiver com dúvida na explicação, falar comigo no áudio. A gente aprendeu que grandes empresas e empresas que trabalham no mercado financeiro que são, né, supervisionadas pela CVM, são obrigadas a recolher pelo lucro real, ela não tem como fazer de qualquer outra maneira, tem que ser dessa maneira mesmo. E o recolhimento pelo lucro real é um recolhimento violento. Por quê? Porque em cima daquele nosso LAIR, que é o nosso lucro antes do imposto de renda, é que a gente calcula as alíquotas de imposto de renda, que é 15%, mais o adicional de imposto de renda, que a gente paga 10% em cima do QCD, lembram? E mais ainda a contribuição social sobre o lucro líquido, que não é brincadeira. Essa carga tributária é violenta, mas você vai falar, é o único imposto que a empresa paga? Não, senhores. Além desse imposto de renda e da contribuição social, toda empresa é obrigada a pagar um monte de imposto. Tem que pagar COFINS, IPI, ICMS, ISS, um monte de imposto, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, fora esses volumes violentos que eu mostrei para vocês, que incidem somente sobre o lucro, existem outras obrigações para as empresas também. Então, o que acontece? As empresas pequenas, elas não têm caixa para ficar pagando tudo isso, certo? Se elas todas tivessem que pagar a mesma proporção que uma empresa grande paga de imposto, nenhuma delas iria existir. Seria inviável trabalhar nesse país. Então, o que acontece? O próprio governo nacional, junto com a Receita Federal, se organizaram e criaram um outro regime de tributação, que é o regime do Simples Nacional, que é um regime que prioriza essas pequenas empresas e ajuda elas com alíquotas menores. Tá? Para quê? Para poder estimular a economia, para poder fazer com que elas continuem sobrevivendo, certo? E não fiquem tão oneradas com a carga tributária que tem que se pagar, que é muito alta, não tem como fazer, tá? A gente já vai começar a explicar com calma sobre o Simples Nacional, mas o que a gente viu então é as empresas grandes e médias, ou elas são obrigadas a trabalhar com o lucro real, mas a gente também tem aquelas empresas que podem optar por ou recolher pelo lucro presumido ou recolher pelo lucro real. Aí vai caber a ela escolher qual tipo de regime tributário ela vai trabalhar. Isso se ela puder ter essa opção de escolha, certo? Mas aqui a gente só está falando de média e grande empresa. Quando a gente vai para microempresa, para empresa de pequeno porte, microempresa é a MEI, tá? Não é o microempreendedor, não é a pessoa, não é a MEI, é a ME. A MEI, perdão, a ME é o microempreendedor, não é ele não trabalha com isso aqui. Mas a microempresa, a ME, que é aquele que ganha até 360 mil no ano, certo? Ela e as empresas de pequeno porte, elas têm a opção, ao invés de recolher pelo lucro presumido, pagar pelo Simples Nacional. Então, o Simples Nacional veio para ajudar essas empresas menores a terem menos carga tributária, a facilitar a vida delas, para que elas possam competir com as grandes empresas, tá? Lembrem que a gente aprendeu lá na aula 2, a microempresa, a ME, são empresas que têm faturamento anual menor que 360 mil reais no ano. E as empresas de pequeno porte, a EPP, elas ganham desde 360 mil reais até 3 milhões e 600. Se passar 3 milhões e 600, vamos supor que tem uma empresa que está ganhando 5 milhões no ano, ela não é mais caracterizada como EPP. Então, o que acontece? Essa empresa vai ter que optar por ou recolher pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Todo mundo prefere o presumido, por quê? Porque tem menos imposto, né? Vocês viram que pelo real é muito mais oneroso, tudo bem? Mas o Simples Nacional veio, como eu falei para vocês, por quê? Porque além do imposto de renda, o IRPJ, e além da contribuição social sobre o lucro líquido, as empresas têm uma mega e infindável lista de impostos e tributos para pagar que são obrigados por lei também. Então, o que aconteceu? O governo federal, que eu falei aqui, o fisco, ele pegou e fez o quê? Ele criou o Simples para unificar isso tudo num único pagamento. Então, em vez daquela empresa ficar toda hora recolhendo uma guia e pagando imposto separado, como as outras são obrigadas, tá? Até as outras também não deve ser tão difícil fazer isso, porque elas terceirizam isso por um trabalho para um contador, certo?
Talvez essas pequenas empresas nem contador tenham, então, para facilitar a vida deles, a própria Receita Federal criou um único imposto, que seria o Simples Nacional, que abrange tudo isso. Então, ele abrange todas as esferas de impostos de nível federal, estadual e municipal juntos numa única guia, para ficar mais fácil a vida do empresário, tá? Isso fez com que realmente melhorasse, como eu falei para vocês, e facilitasse os negócios da empresa. Porque imagina toda hora você ter que ficar fazendo recolhimento por recolhimento, seja para município, seja para o estado, seja para o governo federal, o negócio não é brincadeira, tá? E é ruim, é oneroso. Mas além de fazer a unificação, o que eles trabalharam no Simples Nacional foi reduzir mesmo a carga tributária. Eles conseguiram diminuir a alíquota para não impactar tanto a pequena e microempresa. Eles fizeram de propósito para reduzir os valores percentuais, e vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, para poder incentivar a formação de novas empresas, porque o Brasil quer que as novas empresas sejam sempre formadas. É uma forma também de arrecadar dinheiro, não tem jeito. Então, o Simples veio para isso, tá? Como é que a gente faz o pagamento dele? A gente recolhe ele mensalmente, sempre, tá? Não tem problema. Agora, tem uma opção, se você quiser, de fazer esse pagamento só anual, ok. Mas lembra que eu falei para vocês, ninguém gosta de deixar uma única cacetada no ano, por quê? Porque isso vai descapitalizar muito a pequena empresa. Quando a gente fala pequena empresa, a gente está falando de empresas que não têm tanto dinheiro em caixa. Então, se você não tem tanto dinheiro em caixa, não tem como você fazer um pagamento anual de uma vez só, senão você vai ficar sem dinheiro para pagar os funcionários depois. Então, é por isso que todo mundo prefere fazer recolhimento mensal. Mas há aquelas que se organizam e fazem o recolhimento uma vez por ano, não tem problema. Mas aí o que acontece? Tem um limite. Você vai ter que pagar sempre. Então, assim, imagina que você vai trabalhar 2019 inteiro, desde janeiro até dezembro, não pagando imposto. Mas passou dezembro, chegou em janeiro de 2020, né? Você é obrigado a pagar. Então, assim, se você ficar o ano inteiro sem pagar, o ano passado, no primeiro mês do ano seguinte, você é obrigado a recolher o imposto e você tem até o dia 31, o último dia, para poder recolher isso, tá? Como eu falei para vocês, o Simples Nacional, ele une um monte, mas um monte, tá? De impostos juntos. E como é que isso funciona? Então, a empresa ela tem que entrar no site do Simples Nacional, você tem que ir lá na plataforma digital do governo, se inscrever. E aí lá, com todas as inscrições que eles fazem, ele busca e faz o cálculo do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que a gente chama de DAS, documento de arrecadação do Simples, tá? E através do DAS, ele faz os cálculos realmente de integração de todos esses impostos que eu estou colocando para vocês aqui. Então, além de estar junto com o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido que todo mundo tem que pagar, o que o Simples Nacional também inclui? O IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, a CSLL todo mundo paga, que eu já falei. O PIS, que é o Programa de Integração Social, que todo mundo é obrigado a pagar. A PASEP, que é o Patrimônio do Servidor Público. Como é que fala? O COFINS, que é a Contribuição Financeira da Seguridade Social. A CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, além do IRPJ, que a gente está falando, e da contribuição social sobre o lucro líquido, todos esses impostos estão inclusos dentro do Simples Nacional. A empresa não precisa emitir guias separadas. Todos esses impostos que eu estou falando para vocês, gente, as outras empresas, além do IRPJ que a gente calculou e além da contribuição social sobre o lucro líquido que a gente aprendeu nas últimas aulas, elas também são obrigadas a pagar. Então, ela tem que emitir guia por guia para fazer o pagamento de cada uma delas. Não tem jeito. Para vocês verem como é burocrático o negócio aqui no país e como é sem fim a arrecadação de impostos, tá? Se vocês ficarem revoltados na aula passada com o volume de dinheiro que a gente dá para o governo, imagina agora vendo a quantidade de sem fim de impostos que todo mundo tem que pagar dentro das empresas, certo? Para poder continuar vivendo. Não dá. Então, simples veio para isso. Em vez de você fazer tudo separado, tá tudo junto num único pacote com uma taxa menor para facilitar a vida de todo mundo, tá? Lembra que eu falei para vocês que você tem que entrar no site, se cadastrar e aí lá você consegue emitir sua DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional? Ele é assim, tá? Ele tem exatamente essa carinha.
Ele aparece aqui o nome da empresa, tudo bonitinho e não muda nada, tá? E aí aqui você consegue ver exatamente o vencimento como qualquer guia bonitinho. O próprio sistema, para quem já entrou no e-social, é a mesma coisa. O próprio sistema calcula tudo para você e emite a guia tudo bonitinho. Você tem que alimentar um pouco de informação, né? Você tem que ter alguns cálculos já prontos, porque ele não faz isso automaticamente. Mas é assim, você entra, emite a guia do próprio site e aí faz o pagamento no banco, tá? Quando a gente fala do Simples Nacional, a gente tem que entender que para fazer os cálculos dos impostos, pode falar. Eu peço para vocês falarem para mim no, como é que fala? No áudio, porque eu não estou vendo vocês, tá? Professor, essa aula vai para o YouTube? Vai, Janelle, como todas, não precisa se preocupar. Continuando, olha lá. Dentro do Simples Nacional, na hora que a gente vai descobrir qual é a alíquota de imposto unificado que a empresa vai ter que pagar, a gente tem que entender qual que é a natureza do negócio da empresa. Então, o Simples Nacional, na hora que a gente vai poder identificar qual que é o percentual de taxa que a gente tem incidente sobre a empresa, a gente só vai conseguir chegar nesse percentual se a gente for procurar no anexo correto, na tabela correta que o Simples disponibiliza para a gente. Então, o que acontece? Esse sistema criou 5 tabelas anexas dentro do plataforma deles, que para cada tabela ele disponibiliza um tipo de atividade econômica. Então, para quem vive de comércio, empresas como comércio em geral, restaurantes, bancas de jornal, supermercados, tudo que você vende alguma coisa, certo? Quem vive de comércio, seja ele de alimento, de o que for, bebidas, não tem problema. Você tem uma tabela específica para eles, tá? Quem é indústria tem uma tabela específica para a indústria, quem produz, certo? Tem uma tabela específica para alocação de bens, que seria aluguéis, certo? E tudo mais. Tem uma tabela específica para empresas que fazem prestação de serviços e outra tabela específica para serviços profissionais. Aí você fala para mim, qual que é a diferença entre prestação de serviços e serviços profissionais? Os serviços profissionais são serviços para pessoas individuais. Então, você pode ter uma empresa, você CME, mas você presta serviço você pessoalmente, assim como um dentista ou um médico, e aí você tem uma específica, tá? Que é para uma especificidade profissional. A prestação de serviços em si, ela não é para uma atividade especial profissional, né? Ela pode ser um conserto de qualquer coisa, um cabeleireiro, e aí vai. Uma administradora de condomínios, e aí vai, não tem problema. Então, dentro do Simples, a gente tem que primeiro achar qual a tabela que a gente vai trabalhar. Uma vez que a gente acha, aí vou mostrar elas aqui, uma por uma. Aí você consegue fazer o cálculo, tá? Então, quero que vocês façam agora. Como vocês vão ter atividade hoje, vão ser 3 exercícios, porque eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Eu queria que vocês tirassem um print de cada uma dessas tabelas, tá? Por quê? Porque vocês vão ter que saber qual que é a tabela que vocês vão ter que trabalhar para cada um dos exercícios. Dependendo da atividade econômica da empresa, se é comércio, se é indústria, se é prestação, você vai ter que se achar aí no meio dessas tabelas para poder saber qual que é a alíquota, tá? Eu já vou explicar as tabelas. Tirem um print aí desse anexo 1, que daí só de empresas comerciais, é só para comércio. E é o seguinte, com base no Simples Nacional, lembra que eu falei para vocês, a gente está trabalhando em empresas que ganham até 3 milhões e 600 mil reais, certo? Então tá. Com base nisso, a gente tem que entender qual que é o faturamento anual da empresa, para quê? Para descobrir dentro da tabela qual a perda de renda, qual é a alíquota que a gente vai ter que aplicar para ela. E olha que legal, que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o próprio governo pensou em simplificar e diminuir a carga tributária das empresas para favorecer as pequenas empresas? Então, olha, veja que empresas bem pequenas, que ganham só até 180 mil reais no ano, elas têm que pagar dentro do comércio uma alíquota só de quantos? 4%, tá? Se você for comparar com uma maior, que ganha entre 1 milhão e 800 e 3.600, ela vai estar ganhando 14,30%. Se é uma empresa que ganha entre 3.600 e 4.800, ela vai estar ganhando 19%. Tá? Ganhando não, ela tem que estar pagando em cima 19%, tá? Da receita.
O simples, ele não é calculado em cima do lucro, ele é calculado em cima da receita, o que fica mais fácil, certo? Porque aí fica menos oneroso para a empresa, não é aquela carga tributária violenta que a gente paga sobre o lucro, tudo bem? Mas o bacana é o seguinte, na mesma tabela, vocês estão vendo aqui na coluna do lado, tem um negócio chamado de valor a deduzir, e é verdade, para a gente poder calcular nossa alíquota efetiva, eu já vou mostrar como é que foi feito o cálculo, tá? A gente pega a nossa receita e diminui, ó, diminui do valor que está estabelecido na própria tabela, de acordo com o tamanho da nossa empresa, com o tamanho da renda que a gente tem, tá? Então, a gente vai ter que pagar sim um percentual, mas tem um desconto base que o governo dá exatamente para incentivar essas pequenas empresas a não fecharem, tá bom? Vocês já tiraram aqui a foto do anexo 1, peço vocês mandarem no zap. Agora eu peço, gente, para vocês tirarem a foto do anexo 2, tá? O anexo 2 é do pessoal da indústria, é a mesma coisa. A gente vai ter aqui todo mundo estabelecido e separado e segmentado por valor de receita bruta ganha no ano. Então, empresas que ganham até 180 mil no ano, de 180 mil até 360 mil no ano e aí em diante, tudo bem? E para cada uma delas a gente também vai ter uma alíquota. Vocês vejam que a alíquota da indústria é muito maior do que a de comércio? Olha aqui, ó, 30% contra 19%, tá? E aqui estão os valores de desconto que a gente tem que fazer para poder chegar na alíquota efetiva, tá? Tiraram foto desse aqui também? Joga lá, faz o print, joga lá no grupo de vocês, tá? A terceira tabela não precisa tirar foto, tá? Porque essa daqui eu não pedi no exercício, eu não pedi locação de bens imóveis, tudo bem? Mas a tabela 3 é para empresas que fazem locação de bens imóveis. Então, às vezes, uma empresa pequena que faz locação de automóveis ou locação de imóveis para poder fazer reuniões, essas coisas, eles trabalham dentro dessa tabela do Nacional. E essas são as cotas deles e os valores que a gente faz para dedução, tá? A tabela 4 são para empresas que têm receitas decorrentes de prestação de serviço. Essas vão tirar foto. Então, é só para tirar da 1, da 2 e dessa daqui, que é para prestação de serviço. Então, exemplo, um cabeleireiro. O cabeleireiro está sujeito a pagar dentro dessa tabela do Simples Nacional. Então, dependendo da renda bruta que ele tem, então imagina lá, eu tenho um cabeleireiro que ganha no ano 960 mil reais. Pergunto para vocês, em que linha dessa tabela a gente encontra a alíquota dele? Se ele ganha 960 mil reais no ano, quanto ele tem que pagar de alíquota de Simples Nacional? Não, 960 mil no ano. 9% é só para empresas que ganham de 108 mil até 360 mil. Mas quem ganha 14%. Então é assim, você pega bruto, você tem que achar aonde você tem que trabalhar. Então é uma empresa que vai ter que pagar 14 de alíquota, mas ela tem um desconto base, um valor a deduzir de 39.780 para poder fazer os cálculos, tá? Se a gente já vê os cálculos com calma, é simples também. E a última tabela é de serviços profissionais, que eu não vou utilizar hoje, mas o que eu estou mostrando é, eu tirei isso do site, essa tabela está atualizada para vocês, isso foi atualizado com o passar do tempo, não tem problema, mas tá aí, se vocês precisarem nesse ano ainda, não mudou, as alíquotas são essas, tá? Como é que a gente faz o pagamento do Simples Nacional? Então, eu acho que eu coloquei até aqui o nome errado. Não são tabelas, as tabelas já foi, né? Como eu faço a apuração simples? Então, primeiro lá, a gente tem que fazer primeiro um cálculo para entender e apurar dentro da empresa e levantar dentro da empresa quanto foi o faturamento, perdão, dos últimos 12 meses. Veja, eu não quero o faturamento do ano passado, não. Eu quero o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se a gente está hoje no mês de maio, eu quero todo o faturamento dos últimos 12 meses, mês de março, até abril, porque são 12 meses para trás de hoje, que é maio, tá? Então, é isso. Uma vez que a gente faz esse levantamento do faturamento dos últimos 12 meses, aí eu consigo identificar com base nele a alíquota dentro da tabela como a gente fez. A gente chegou na receita total dos últimos meses, vai lá na tabela, achou a linha,
então é aquela alíquota que a gente vai trabalhar com aquele desconto, com aquele valor de desconto que eles dão, tá? Mas a gente identifica, aí sim eu posso fazer o cálculo da alíquota efetiva. A alíquota efetiva é um cálculo que a gente faz com base na alíquota da tabela e com base no valor de desconto que ela dá, tá? Eu já vou passar a fórmula rapidinho, ela não é difícil, ela é bem tranquila. E uma vez que a gente faz a alíquota efetiva, aí sim o que acontece? No mês atual, que eu vou ter que pagar, certo? Ou recolher o imposto, eu pego somente o faturamento do mês, desse mês que eu tenho que recolher o imposto, multiplicado pela alíquota efetiva que a gente vai chegar a calcular, tá? Eu vou mostrar aqui a fórmula de como fazer isso. Parece que é fim do mundo, mas não é. Olha lá. A gente tem que pegar a receita bruta dos últimos 12 meses que eu falei para vocês. Então, se eu tivesse que recolher em abril desse ano, esse mês que passou, abril, eu teria que pegar os dados desde fevereiro do ano passado até março deste ano, todos os meses, todas as receitas de todos os meses para ter a receita bruta total dos últimos 12 meses. É assim que a gente faz, tá? Aí a gente vai na tabela com esse valor total que a gente achou e acha a alíquota. Então eu pego essa receita bruta total e multiplico pela alíquota, certo? Uma vez que eu faço essa multiplicação, depois eu faço o desconto, eu faço menos aquele valor de dedução que a própria tabela dá, aquele valor a ser deduzido que lhe dá dado do percentual da alíquota. Então, eu faço a receita total vezes a alíquota menos essa redução que a gente pode fazer, tá? Que lhe dá dessa parcela para deduzir. E esse resultado que sobrar, a gente faz a divisão de novo pelo valor total da receita bruta dos últimos 12 meses. É assim que a gente chega na alíquota efetiva, que é um valor percentual. E aí eu aplico esse percentual sobre o faturamento do mês que você vai recolher e a gente chega no quanto a gente tem que pagar. Eu vou fazer aqui com vocês 3 exemplos, passo a passo, para vocês entenderem como é que foi feito esse cálculo aí bonitinho, tá? 2 exemplos eu vou mostrar aqui no próprio PowerPoint, como eu fiz das últimas vezes com vocês. E aí, o outro a gente faz no Excel junto bonitinho, sem problema nenhum, para vocês fixarem, tá? Então, olha lá, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que fazer um levantamento das receitas dos últimos 12 meses? Então, ó, imagina o seguinte, imagina que a gente estivesse em 2016, eu estivesse aqui, ó, em setembro de 2016, então o que acontece? Eu tenho que levantar os últimos 12 meses atrás de 2016, então desde setembro de 2015 até agosto de 2016, tá? Para poder, se a gente for contar, ó, contem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 meses antes de setembro de 16, que é o que eu quero saber, quanto eu tenho que arrecadar nesse mês aqui. Então, desde setembro do ano passado, do ano de 2015 até agosto de 2016, a gente faz o levantamento de todas as receitas da empresa por mês. Soma toda ela. Se você somar 61 com 69, com 78, com 83, se a gente somar toda essa coluna aqui até os 88.100 de agosto, a gente vai chegar numa receita bruta total dos últimos 12 meses de 1 milhão e 19 mil. Ele está aí, 1 milhão e 19 mil, não muda nada, tá? Mas aí, o que eu preciso saber é o quanto eu tenho que recolher nesse mês, porque o recolhimento do Simples Nacional, ele é mensal, tá? Não tem como fazer. E como é que eu faço então? Uma vez que eu sei a receita bruta, aí eu aplico aquela fórmula que vocês falaram. Lembra? Que está aqui anterior. Receita bruta vezes a alíquota da tabela menos o desconto da tabela dividido pela receita bruta. Então, olha lá, se eu sei que a minha receita bruta da empresa foi 1 milhão e 19 mil, pergunto para vocês, aonde está a minha alíquota dentro dessa tabela? Então, com esse valor de 1 milhão, eu tenho que achar onde cabe 1 milhão aqui nesses segmentos, ó. E vai caber bem aqui onde está a flecha. Para uma empresa que ganha desde 720 mil até 1 milhão e 800. Então, essa empresa que teve essa receita bruta de 12 meses, de 1 milhão e 19, ela vai entrar bem aqui nessa linha. Então, o que acontece? A taxa que ela vai trabalhar é uma taxa de 10,70%. E o desconto, a parcela de desconto que a gente vai colocar é um desconto de 22.500, porque a gente está exatamente aqui categorizado nessa linha da tabela, tá?
Estamos aí porque a gente tem uma rentabilidade bruta, certo? De receita de 1.019.000. Ok, então como é que a gente aplica a fórmula? Pegamos 1.019.000, fazemos vezes 10,70%. É que quando a gente faz 10,70% na HP, ele vai aparecer para a gente 0,1070, e já vai transformar isso em número decimal. Por isso que aparece aqui decimal, tá? Mas vocês podem fazer direto na calculadora. 1.009.100 vezes 10,70%, que é o que está aqui dentro do parênteses. Aí a gente põe menos quem? O desconto que está aqui na tabela, ó. 22.500, tá aqui, ó, 22.500, certo? Isso tudo, fecha colchete, certo? Dividido por quem? Pelo total da receita bruta, que é 1.019.000. Então, por prioridade matemática. E eu quero que vocês tirem um print, tira bonitinho um print dessa tabela aí, desse slide para vocês. Joga lá no grupo, porque vocês têm que respeitar muito bem. É aqui que vocês veem como vocês respeitam as prioridades de conta dentro dessa forma, tá? Ela não é difícil, é vezes e menos, mas olha lá. Primeiro a gente tem que resolver essa operação de parênteses, é a nossa prioridade, certo? Matemática. Então, se a gente faz 1.019.100 vezes 70%, a gente vai chegar num valor de R$ 109.043,70, tá? É o resultado daqui. Mas ainda dentro do colchete eu tenho que fazer uma diminuição de 22.500, que é o valor de desconto que eu tenho que dar, certo? E aí depois de sair esse resultado, eu tenho que fazer uma divisão pelos 1.019.000 de receita de novo. Por prioridade, agora eu tenho que resolver o que está dentro do colchete, tá? Tem que respeitar essa prioridade. Então, 109.043 menos 22,5 vai me dar um resultado de 86.543. Agora sim, se eu pegar esses 86.543 e dividir por 1.019.000, eu vou ter um resultado que vai estar para vocês na calculadora escrito assim, 0,0849, vai dar um número decimal, sempre vai ser assim. Se fizer no final vezes 100, você vai saber qual que é a taxa percentual, vai dar 8,49%, tá? Então, não precisa se esperar quando der 0,0, assim mesmo, o percentual em número decimal, o percentual, quando a gente vai trabalhar em número normal, ele é um valor decimal, ele é 0, qualquer coisa mesmo, tá? Então, não estranhe. É que vocês têm que multiplicar por 100 para chegar no percentual, tá? Bom, então uma vez que a gente faz o cálculo da alíquota efetiva, essa alíquota efetiva, acho que é a parte mais difícil do simples. Não é tão difícil, mas é a mais trabalhosinha. Uma vez que a gente chega nesse percentual, que é a nossa alíquota efetiva do simples, aí o que a gente faz? A gente pega o faturamento do mês que a gente quer recolher. Então, eu não queria recolher em setembro. Em setembro, a empresa vendeu quanto? Não vendeu 160.000? Aí, então, a gente pega o faturamento do mês, 160.000, e faz vezes o percentual dessa alíquota efetiva que a gente calculou. 160.000 vezes 8,49% dá aqui um valor a recolher de imposto só em setembro de 13.584. Então, naquele mês de setembro, a empresa tem que recolher 13.584. É assim que a gente faz para fazer o recolhimento. Tem que fazer esse levantamento. Mas aí tem aluno que me pergunta assim, mas professora, e se a empresa acabou de ser montada? E se a empresa não tem dados de 12 meses atrás porque é uma empresa nova? Não tem problema. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Ó. Imagina uma empresa de comércio. Comércio anexo 1, tabela 1. Tá? E ela iniciou as atividades em dezembro de 2016. E ela fez um levantamento de que ela teve até o momento, vamos supor, de faturamento. Então, ó, dezembro de 16 ela faturou R$35.000, janeiro de 17 ela faturou R$45.000 e fevereiro de 17 ela faturou R$50.000. Imagina que ela tem 3 meses atrás de dados históricos porque é uma empresa nova, não tem problema. E aí quando chega março, ó, em março ela faturou 47.000, mas ela quer pagar a guia de recolhimento de março. Como é que ela faz o cálculo se ela não tem esses 12 meses atrás? A gente fala que dá. A gente faz uma estimativa dessa receita bruta total. Como é que a gente faz isso? Ó? Eu tenho que fazer a soma desses 3 meses juntos. Não são 3 meses, ó.
35 com 45 com 50, eu vou chegar num total de quanto? De R$ 130.000. Como eu somei 3 meses, é como se eu fizesse a média, tá? Somei 3 meses, se eu dividisse 130 mil por 3, eu não vou chegar numa média que a empresa vendeu por mês de 43.333? É assim que a gente faz média. Soma todos os 3 e divide por 3 porque foram 3 valores que eu somei, tá? Uma vez que eu tenho a média mensal estimada, porque a gente não tem dados históricos, né? Mas eu tenho a média de todos os meses que eu tenho. Uma vez que eu tenho essa média, eu posso multiplicar por 12, não tem problema. Então, eu assumo que, por mais que eu não sei esses valores, eu assumo que, em média, por mês, eu vou ter que vender mais ou menos isso daí, uns 43.333, não tem problema. Então, eu faço vezes 12, para saber a receita total de 12 meses atrás. Alguém falou aqui. Estou entendendo agora. Ah, então, você tem que... gostei de ver. Então, ó, voltando ali. Se eu pegar esses 43 mil por mês, que a gente chegou de média, certo? E multiplicar por 12, a gente vai ter uma estimativa de receita total, fazendo vezes 12, de 520 mil em 12 meses. Mas como se a gente prevesse que a empresa vai ganhar por ano 520 mil. Você entendeu? Não tem problema, porque você não tem dado histórico atrás. Você pode partir desse princípio sem problema nenhum. Então, você faz a média com base nos meses que você tem, tá? E aí, você multiplica por 12, porque você vai chegar numa média mensal, né? Multiplica por 12 para saber a sua receita bruta total de 12. Se a gente está com 520 mil, agora eu pergunto para vocês. Vamos lá, tabela do comércio. Estamos aqui. Minha empresa ganha 520 mil. Agora entra aí no áudio para mim. Quanto vai ser a alíquota que ela vai trabalhar? A alíquota vai ser 9,5 e o valor a deduzir 13.860. É isso aí. Então, vamos voltar no exemplo 2. Olha lá. Aqui eu fiz com vocês. Então, ó, aqui eu fiz para vocês bonitinho. 520 mil é o total da receita bruta dos 12 meses, vezes 9,5%, certo? Que é o que a gente tem que fazer. Menos aquele valor de dedução da tabela, 13.860, certo? Fecha o colchete. O final de toda essa operação aqui, a gente divide por 520 mil. Então, por prioridade matemática, primeiro a gente vai fazer o parênteses. Na calculadora vocês vão fazer 520 mil vezes 9,5%. O resultado que der, vocês vão fazer menos 13.860. E aí o resultado que der, vocês vão dividir por 520 mil. Vocês vão chegar no resultado de 0,0683. É só fazer vezes 100, vocês vão chegar em 6,83%. Então, essa é a alíquota efetiva. Então, quando chegou no mês de março e ela teve que pagar o imposto do Simples Nacional, ela vai pegar o faturamento do mês que ela quer, que é março, que é 47 mil, tá aqui, por essa alíquota de 6,83%. Então, 47 mil vezes 6,83% dá um valor de 3.210,10 centavos de imposto para pagar no mês através do Simples Nacional, tá? Aqui, eu vou ainda mais longe. Todo mundo fala, mas pelo menos você fez uma média dos 3 meses que a empresa acabou de ser lançada para chegar no, como é que fala? Na dos 12 meses, ok. Aí um aluno perguntou para mim, mas professor, e se nesse caso uma empresa abre nesse mês e tem que recolher nesse mês mesmo? E é verdade. Se você abriu a empresa nesse mês, você já tem que recolher esse imposto e não tem o que fazer. Infelizmente é assim. Uma vez que você abre a empresa, automaticamente você tem que pagar. Então, imagina que você abriu no mês de março, tá? A empresa, sei lá, no dia 3, 4 de março, não interessa. Você ganhou dinheiro em março e sua receita em março foi 97 mil. Como é que eu posso pagar através do Simples Nacional, tá? Vamos fazer esse agora exercício com calma, passo a passo no Excel. Agora eu vou no Excel para você. Olha lá, Gabriela, estou com dúvida. De onde você tira o valor? 47? Não, você não tira da Simples. 47 é o valor que eu te dou no enunciado da receita que ainda tem. É a empresa que sabe aquele valor, tá? Então, olha, vou agora dividir com vocês o Excel. Deixa eu ver se ele está aberto. Não, não tá. Deixa eu abrir ele aqui. Agora vai, ó. Então, olha como faz.
Tá aqui o exemplo 3 que eu trouxe para vocês. 3 slides. O slide da fórmula, tá? O slide do enunciado e o slide da tabelinha para a gente se achar para poder fazer esse exercício passo a passo aqui com calma. Então, imagina que você acabou de abrir. Você pode falar março, mas pode falar abril também, tanto faz. Mas vamos lá, a empresa abriu em março. E ela fez um levantamento. Ela viu que ela ganhou 97 mil reais em março. O quanto ela tem que recolher de imposto de Simples Nacional para poder pagar a guia do mês. Por mais que ela acabou de abrir e só tem um valor de faturamento, a gente é obrigado a recolher o Simples Nacional, não tem como. Mas a gente tem que fazer para o cálculo IVA estimar quem? A receita bruta dos últimos 12 meses. Então, a gente não tem dados históricos, só tem faturamento de um único mês, olha lá, como é que a gente faz para chegar nessa receita bruta, vou colocar, de 12 meses? A gente vai fazer, eu vou pôr aqui para vocês verem. Eu vou assumir que vai ser o quê? Os 97 mil reais que eu tenho, certo? Vezes 12 meses. Porque eu não tenho... Vou pôr um igual aqui, ó, para vocês verem para ficar melhor. Porque eu não tenho dado histórico. Eu não tenho que fazer, certo? Então, se eu fizer essa conta, ó, se eu fizer igual 12 meses vezes 97 mil, eu vou chegar aqui num valor, deixar assim bonitinho, agora eu vou trazendo para cá, ó. Excluir, que aí vocês conseguem ver, pronto. Eu vou chegar aqui bonitinho num valor de receita bruta dos últimos 12 meses de 1.104.000, tá? Por mais que eu só ganhei em março de 97, eu vou estimar que no ano eu vou ganhar 1.164.000, não tenho dado histórico. Se você tem, você é obrigada por lei a somar todos os anteriores, não pode fazer isso que a gente está fazendo. Isso é só para novas empresas, tá? Que estão acabando de abrir, que não tem dado histórico. Bom, e aí eu pergunto para vocês, quem é a alíquota da tabela e quem que é o valor, parcela a deduzir que a própria tabela dá para gente? Então, agora o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui na tabela e descobrir, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem, qual que é a alíquota e qual que é o desconto que a gente vai trabalhar para essa empresa. Ó. A empresa ganhou 1.164.000. Se eu estou aqui com 1.164.000, qual que vai ser a alíquota dela? 10,70%, então vou por aqui, ó, 10,70%. E qual que vai ser o valor do desconto dela? E 500, isso aí, 22.500, que é o que ela dá lá. Esse valor, os dois valores a gente tirou da tabela. Então, também vou pôr eles aqui em negrito para a gente poder fazer a fórmula. Então, eu sei quem que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Tem que fazer vezes 12 porque eu não tenho dado anterior, eu acabei de abrir empresa. Sei qual que é o percentual, é 10,70. E sei qual que é o desconto que dá na mesma linha, que é 22,5. Como é que eu monto a fórmula? Então, agora eu vou trazer para cá para a gente montar a fórmula para vocês verem. Então, vamos lá. Como é que eu calculo, então, minha alíquota efetiva? Vou pôr aqui, olha. Alíquota efetiva, que é o que a gente vai calcular, que a gente chama de AI, tá? Ó, aqui, a gente vai abrir colchete. Onde está o meu colchete? Colchete. Abre parênteses. Eu vou pegar quem? A minha receita bruta anual, que é 1.164.123, vezes quem? Vezes a minha alíquota da tabela, que é 10,70%. Vou fechar parênteses, como manda a fórmula aqui, menos quem? A minha parcela a descontar, que é aquele valor de desconto de dedução que ele dá, que é 22.500, certo? Fecha parênteses, como manda a fórmula, e isso tudo eu vou dividir, vou por barra, porque eu não tenho esse símbolo de divisão aqui no Excel. Isso tudo eu vou dividir por 1 milhão, que é a minha receita bruta dos 12 meses, 164.000. Essa é a fórmula, tá aí bonitinha. Pergunta para a primeira conta que a gente vai fazer aqui. Eu vou abrir colchete. Então, vamos lá. Se a gente fizer isso aqui, olha, vou pôr aqui passo a passo então.
Vamos fazer as contas com calma, olha. Aqui é parênteses, só para vocês entenderem, ó. Parênteses. Vai ser, vou pôr aqui, ó, igual 1.164.000, como vocês falaram, vezes a alíquota 10,70%. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar nesse resultado que tem aqui, ó. Vai dar 124.548, certo? Continuando a operação, eu tenho que fazer menos 22.500, fecha colchete, certo? Dividido por 1.164.000, 1, 2, 3. Estou fazendo passo a passo só para vocês verem. Vou excluir essa linha para ficar melhor, ó. Então tá. Qual que é a próxima prioridade da conta? Eu tenho que resolver a subtração porque está dentro do colchete. Então, agora, olha, colchete é a próxima prioridade. Então, vai ser quem? Vai ser o 124 menos 22.500. Fazendo um menos o outro, a gente vai chegar nesse valor de 102.048, cravado, bonitinho, tá aqui. Só que eu tenho que pegar esse valor e ainda dividir ele por quem? Por 1.164.000. Ok? Como agora eu só tenho que fazer essa divisão, aí eu posso fazer essa divisão essa aqui, certo? Vai ser então os 2 que eu tinha dividido pelo 1 milhão. Fazendo um dividido por outro, vejam aí, ó. Chegamos num resultado de 0,0867. Para chegar no percentual, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer vezes para poder fazer, certo? Senão a gente não chega no percentual. Por aqui, fazer vezes, eu pegar isso aqui, 0,0867, fazer vezes 100, eu vou chegar num percentual de, vou escrever aqui, ó, percentual. Eu vou chegar num percentual de 8,76%. Não precisa usar todas as casas. Pode usar só 2 casas decimais, como ensinei para vocês, tá? Tá ótimo aqui, ó. Ele vai arredondar para 877, não tem problema nenhum. Então, esse é o percentual de alíquota efetiva que a gente vai ter que trabalhar para saber quanto a gente vai ter que pagar de imposto, tá? Bom, então, uma vez que eu sei que essa é a minha alíquota efetiva, e a gente chegou nesse valor aqui de 8,77, eu vou escrever aquela do lado também, ó. É igual 8,77%, tá? Chegamos no valor aqui. Deixa eu deixar assim, percentual, calma aí. Cadê o percentual? Deixa eu pôr aqui, formatar célula. Ele tá devagarzinho, mas ele vai, ó. Eu vou pôr percentual, ele vai. Ai, acho que eu não dei aqui. Parei, formatar célula. Percentual. Que tem que tirar daqui, isso aqui. Pronto, agora foi. Tá aí a notinha. Então, uma vez que agora eu sei a minha alíquota, eu posso calcular o DAS. Como é que eu faço o cálculo do DAS? Que é de quanto a gente tem que arrecadar DAS de março, certo? Como é que eu faço o cálculo dele? Eu pego o faturamento, vou escrever até aqui, ó. Faturamento de março e faço vezes a minha alíquota efetiva. O faturamento de março, no enunciado, ele fala referente ao mês de março, o faturamento foi de R$97.000. Então, vai ser R$97.000 vezes essa minha alíquota de 8,77% que eu acabei de calcular, tá? Se a gente fizer essa multiplicação, igual 97.123 vezes a minha alíquota aqui de 8,77%, eu vou chegar nesse valor de imposto de 8.506. Vocês viram que o imposto pago pelo Simples Nacional ele é bem menor? Não é aqueles valores absurdos que a gente fazia via lucro real e via lucro presumido? Não é difícil fazer o simples, de verdade. O que dá trabalho é fazer o passo a passo aqui da continha. Mas uma vez que você entende o raciocínio, faz ele muito mais simples do que os outros exercícios que a gente fazia. Ele veio para simplificar realmente a vida do empreendedor
que tem uma empresa menor e do empresário que tem uma empresa menor, porque senão fica inviável o recolhimento de impostos. Não dá, tá? Então, isso é o que a empresa vai ter que recolher de imposto, todos unificados, tá? No Simples Nacional, 8.506. Então, vamos. Agora que tá aqui bonitinho, eu mostrei para vocês. O que eu quero mostrar para vocês na atividade de hoje. Vocês viram que eu dei 3 exemplos, tá? Um que tem que fazer a soma de todos os meses, não vou ter que fazer, não vou fazer isso com vocês. Nesse exercício eu vou mostrar agora que eu acho que fica mais fácil. Ó. No exercício eu já dou a soma feita, quer ver? Ó? Vamos mostrar, porque senão vocês vão ficar loucos. Não dá para ver aqui que tá com tanta coisa aberta, cancela. Deixa eu abrir primeiro. Estamos aqui, ó, tópico 8, pronto. Agora eu volto para cá e ele aparece. Pronto, ó, tópico 8. Ó, tá aparecendo aí para vocês, tá indo. Então, o que tem para hoje? Qual que é a atividade de hoje? Esses 3 exercícios, tá? Vocês vão colocar as informações bonitinhos. Primeiro exercício que ele fala, o somatório do faturamento de uma empresa de prestação de serviço. Se é prestação de serviço, tem um anexo próprio para ele, que é o 4 que vocês tiraram foto, certo? Ela é tributada pelo regime nacional simples e de janeiro até dezembro do último ano foi de 500 e tantos mil. Por quê? Porque vocês vão ter que preencher com os últimos 5 números do RA de vocês. Cada um vai ter um faturamento total. Tá vendo aqui que a receita bruta total dos últimos 12 é esse valor, já está definido. Eu já te dei a receita bruta. Aí ele fala o seguinte, como você está fazendo o faturamento dos últimos 12 meses, de janeiro do ano passado até dezembro do ano passado, imagina que você estivesse em janeiro, que você tivesse que recolher em janeiro. Então, imagina que em janeiro desse ano, certo? O faturamento foi de 50 mil e qualquer coisa. Preencha com os últimos 3 números dos RAs de vocês, tá? Eu peço para vocês calcularem o valor do DAS. Quanto vai ter que ser de imposto que essa empresa vai ter que recolher? Então, vocês têm que, tanto, já receita bruta de 12 meses. O faturamento do mês, vocês vão fazer vezes a alíquota efetiva que vocês acharem, certo? E para fazer a alíquota efetiva, para você descobrir, tem que ir na tabela de prestação de serviço, porque é de prestação de serviço, e aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês, que aí vocês chegam no valor do imposto a ser pago, tá? No exercício 2, ó o que eu falo. Imagine que uma empresa iniciou suas atividades em outubro de 2009. Ela faturou em outubro 120 mil e qualquer coisa, preencha com os últimos 3 reais de vocês. Em novembro, ela faturou 130 mil e qualquer coisa, preencha com os últimos 3 números de RA de vocês. E em dezembro, 110 e qualquer coisa, também os últimos 3, tá? O que vocês precisam fazer aqui para fazer o cálculo da alíquota efetiva? Igual ao exemplo 2, vocês vão ter que somar as 3, dividir por 3 para chegar na média, e com base na média, vocês fazem vezes 12 para poder estimar a sua receita de 12 meses, porque a empresa não tem dado histórico, tá bom? E aí, no mês de janeiro, que seria o mês seguinte, o faturamento dela é 135 mil e qualquer coisa da RA, e vocês fazem o cálculo do imposto, tá? Já no exercício 3, ele é igualzinho a esse último. A empresa acabou de abrir. Ela abriu agora em abril de 2020. E no mês de abril, ela faturou 30 mil e qualquer coisa. Aqui vocês vão preencher com os últimos 4. Eu escrevi 3, mas ó, é os últimos 4, tá? Para vocês. Arrumem aí. Quem tiver entrado agora, entra de novo, dá um atualizar aí na página do Google Forms, porque agora ele entra de novo para vocês. Vocês vão ter que preencher, não tem problema. Mas aqui no 3, vocês vão colocar aqui o RA de vocês e chegar no faturamento de abril. Então, igual nesse exercício que a gente fez, vocês vão fazer vezes 12 para chegar na receita bruta total, aplicar a fórmula e chegar no valor bonitinho, tá? É igual os 3 exemplos que eu passei para vocês hoje, um de cada. Tudo bem? Vamos lá, que vocês conseguem. O que vocês querem que eu deixe exposto para vocês que fica mais fácil? Vocês querem que eu deixe aquela PowerPoint do primeiro exemplo que mostra o passo a passo da conta? Ou vocês querem o Excel que a gente acabou de fazer?
Claro, então vamos lá para o PowerPoint. Espera aí. Deixa eu interromper. Vamos lá para o 2. Não, não é que eu quero. Eu queria a apresentação. Tá aqui, ó. Agora sim, ó. Exemplo 2. Quer tirar foto? Vai ser igual ao exercício 2. É o resultado. Tá, isso aqui é o resultado de toda essa conta. Não, na verdade não quero. Eu quero que você faça passo a passo como eu mostrei. Primeiro você tem que fazer 520 mil vezes 9,50%. Vai dar um resultado na calculadora. Esse resultado você vai fazer menos aquele valor do desconto da tabela, que é 13.860 nesse caso. E vai chegar em outro resultado. Esse outro resultado que você chegar, você vai dividir por 520 mil, que vai dar esse resultado de 6,83. Maria, você quer tirar a dúvida agora ou você prefere fazer essa atividade hoje? E depois você tira a dúvida. Você vai tentar fazer a de hoje? Tá. Então tira a dúvida comigo também. Depois que você terminar, aí eu te ajudo de novo.